Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. É com muita alegria, muita satisfação que estamos em mais uma aula do nosso curso de Educação Mediúnica, segundo ano, né? E aí, também digo bom dia, boa tarde, boa noite, né? E eu desejo que todos estejam muito bem, se cuidando, aproveitando todos os momentos para refletir, para perceber, né, nos acontecimentos, oportunidades de ver a vida de uma forma diferente. Então, vamos lá, nesse momento vamos pedir ao Pai que abençoe a nossa aula, esse nosso momento, para que possamos absorver os ensinamentos da lição, e que irmãos iluminados possam estar presentes nesse momento para nos auxiliar da melhor maneira. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Nós estamos na quarta aula e na parte A vamos falar de inconvenientes e perigos da mediunidade, e na parte B, os sãos não precisam de médico. Vamos lá, parte A. Perante as leis soberanas que nos regem, a possibilidade de entrar em contato conscientemente com os desencarnados deve servir ao nosso progresso, evidenciando a realidade do mundo espiritual que nos envolve, do qual todos retornaremos, com a consequência moral daí decorrente. Bem, nós, espíritos encarnados, né, como temos no Antigo Testamento, do pó viemos, ao pó retornaremos, né? Então, a matéria, o corpo, né, veio do pó e do pó retorna. Agora, o espírito vem da pátria espiritual e para lá vai retornar, né? E o que a gente leva? As consequências morais, né? As nossas responsabilidades, o bem que nós praticamos aqui, né? O que nós fizemos para progredir. E se não fizemos, vamos responder por que não fizemos, né? Essa questão da possibilidade desse intercâmbio, desse contato com o mundo espiritual, como possibilidade de progresso, ele está atrelado às leis divinas, não é? Que são imutáveis, são perfeitas. Então, nós somos regidos, não é? Por esse mar, por essa onda evolutiva, na qual a mediunidade ela é uma porta que se abriu para todos nós. Então, nós temos que temos a consciência que temos essa possibilidade, né, de entrar em contato com a parte espiritual, e temos que ter a consciência que é uma ferramenta para o nosso progresso. A gente tem que utilizar de uma forma coerente, uma forma que nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores. Encontramos no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 18, item 221 e 222. Importantes esclarecimentos. A faculdade mediúnica é, por vezes, um estado anômalo. Fora da regra, né? Anormal. Mas não patológico, mas não é uma doença, né? Há médiuns de saúde vigorosas. Os doentes o são por outros motivos, né? Ou seja, a mediunidade não é uma doença, né? Se o médium é doente, não é por causa da mediunidade, é por outro motivo. O exercício da faculdade mediúnica, como outros qualquer, quando não disciplinados ou bem orientado, pode ocasionar perigos e inconvenientes. Aí
nos traz a importância do estudo, né? Se a gente não estuda, a gente não vai entender a mediunidade como ela deve ser entendida. Como um sentido a mais, né? De auxílio, no qual, se houver um excesso... Sim, daí a gente acaba usando, podendo usar de uma forma, com um propósito diferente do que ela tem que ser na nossa vida e trazendo inconvenientes, né? Muitos problemas, né, que vão, por exemplo, nós comemos, bebemos demais, nós vamos ter um problema no nosso corpo físico. Nós temos maus pensamentos, né? Nós temos maus sentimentos, nós vamos ter um problema, o nosso espírito vai reproduzir no nosso corpo físico. E isso não tem nada a ver com a mediunidade, né? É nossa ação. Que a gente pode perceber na figura, né? Nós estamos vendo fios emaranhados, né? Em desordem, né? O que é isso? São nossos pensamentos, não é? Nossos objetivos, e eles devem ser retos, eles devem ter uma linha, eles devem ter um projeto, não é? É um projeto de vida. Nós já temos discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Então, nós podemos aí refletir, optar, não é? Por escolhas mais felizes, não é? E não culpar a mediunidade por isso, ou por esse ou aquele acontecimento prejudicial na nossa vida. Ou a mediunidade é uma doença na minha vida. Isso, né, não é. A gente estuda e sabe que a mediunidade não é uma patologia, né? O desconhecimento da doutrina leva algumas pessoas a julgar que a prática da mediunidade pode conduzir o médium à loucura. Bem, se a mediunidade, se a pessoa tem uma predisposição para uma patologia, né? Não, a mediunidade não vai potencializar, não vai caracterizar essa loucura, né? Quem tem esse entendimento hoje, quem anuncia dessa forma, a gente entende que não tem conhecimento da doutrina, não tem conhecimento, o estudo, né? E julga dessa forma, julga que os loucos são os médios, a mediunidade leva a pessoa à loucura. A gente sabe que não, que todos nós somos médiuns, né? E que, assim, se a pessoa se desequilibrou, assim, está louca e ouve coisas e vê coisas, fala sozinha, né? Tem essa mediunidade aflorada em conjunto com esse desequilíbrio, né? A mediunidade não potencializa isso, né? Mas a mediunidade pode ajudar. Se a pessoa que tem esse desequilíbrio buscar ajuda, né? E seguir, a gente entende que ela pode sair desse quadro de desequilíbrio. A mediunidade pode contribuir para que ele se cure, né? Exatamente. Como toda criatura possui mediunidade, as crianças também nestas condições, estão nessas condições. Porém, os espíritos orientam. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 18, pergunta 221. Que é muito perigoso o desenvolvimento da mediunidade na infância, porque esses organismos frágeis e delicados seriam muito abalados e, na sua imaginação infantil, ficariam superexcitados. Bem, criança, nós entendemos que ela está em desenvolvimento, né? O seu corpo está em desenvolvimento, a sua moral, a sua educação. Então, se a mediunidade se aflora, se a criança enxerga coisas, conversa com amigos imaginários, né? Qual é a nossa conduta? O que a doutrina nos orienta? A não
a não estimular, tratar com normalidade, né? Porque se a gente estimula, a gente está abrindo portas para irmãos desequilibrados aproveitar essa oportunidade para usar essa criança para fazer coisas não legais, né? E se uma criança, se nós adultos, em algumas situações, somos manipulados, enganados, imagine uma criança que não tem discernimento de muitas coisas, né? Vai ser um fantoche na mão de alguns irmãos com más intenções. Então, a doutrina nos orienta o quê? Se a criança tem essa mediunidade aflorada, a gente trate ela como normal, não estimule, né? E deixa a coisa acontecer, né? Que a criança está se desenvolvendo ainda, então a gente não pode exigir, né? E nem ignorar, nem achar que é uma coisa ruim, né? A gente tem que deixar as coisas acontecerem de uma forma natural. E a gente tem o recurso da oração também, tem as orientações do centro espírita, né? Nós não estamos sozinhos, né? Essa questão ela é bem amparada, não é? E considerando que a criança tem essa dualidade, não é? Até mesmo pela pureza do seu coração, ela vê o mundo espiritual com mais clareza, né? Ela não coloca nenhum obstáculo, né? Ela não tem nenhum preconceito, né, com relação a isso. Então, nós, na verdade, talvez o ensinamento seja para nós mesmo, né, de olhar toda essa situação com naturalidade, não é? Na verdade, também nós temos que viver caso a caso, não é? As situações em que acontecem, em que está sendo falado, se a criança tem algum histórico mais agressivo, né? Então, tudo tem que ser, em tudo na doutrina espírita, nós vivemos dentro de um grande depende, né? Então, cada caso depende. O que a doutrina nos diz que precisamos nesse item, né, nesse estudo do Livro dos Médiuns, tem o título Insucessos mediúnicos, não é? Situações em que devemos ter mais cautela, devemos aí olhar mais a nossa predisposição. Então, as crianças estão muito em foco, né, nessa lição. Talvez porque sejam os futuros médiuns, né, para que desde pequenas nós já consigamos cultivar nelas o equilíbrio, né? Uhum. Não há idade precisa para a prática da mediunidade, que depende inteiramente do desenvolvimento físico, moral e, particularmente, o psíquico. No caso de crianças, não há uma cartilha, uma regra, olha, a partir de 12 anos de idade, a partir de 13 anos de idade, a gente pode desenvolver, aflorar, né, a mediunidade na criança, estimular, né? Não existe essa regra. Vai desenvolver, cada caso é um caso, que nem Cecília falou há pouco, né? Porque muitas vezes, assim, o espírito que está naquela criança, a gente sabe que ele pode ser muito, muito antigo, né? Então, tem crianças que têm uma maturidade precoce, tem crianças que demoram um pouquinho mais para amadurecer, né? Então, cada caso é um caso. A gente, não existe uma regra, um manual que, a partir de agora vai ser assim ou assado. Não, a gente tem que observar e tratar conforme a colega falou aqui, cada caso é um caso, né? Vai depender do desenvolvimento físico, moral e particularmente do psíquico, né? Porque quem que participou ativamente aí nos estudos da doutrina espírita? As irmãs Fox, que eram muito jovens. Então, o que elas tinham? Elas tinham desenvolvimento psíquico que trouxe abriu, né, os caminhos para os estudos, né, para as comprovações científicas que nós utilizamos até hoje. Tinha todo um propósito por trás. Sim, né? Todo um propósito, um amparo, um planejamento, e elas seguiram em frente, né? Então, já comprovando o que o nosso estudo está trazendo para nós.
não é? E muitos dos nossos irmãos que não são tão jovens e que vêm à casa espírita por algum problema físico, familiar, não é? Sentimental, não sei, né? Dentre tantos que nós temos, e faça um tratamento médico, assiste as palestras, começa a estudar, está no curso de educação mediúnica e ainda não consegue perceber a aproximação espiritual. Porém, o que nós queremos deixar registrado é que essa aproximação espiritual, esse movimento, ele está sempre acontecendo. Nós temos que liberar todos os canais, não é? Para que a gente possa realmente perceber a aproximação, que a gente possa perceber as intuições, né? Porque nós vivemos nós temos um relacionamento contínuo, intenso com a espiritualidade. Então, se eu digo, eu não estou sentindo nada, eu estou criando um bloqueio. Eu já coloquei um não na frente. Então, nós, com esse tipo de pensamento, nós vamos retardando o nosso intercâmbio, o nosso procedimento, o nosso trabalho. Muito bem, existem os médios ostensivos e os médios que não são ostensivos, não é? Que ficam mais na percepção, na vibração, na sustentação, que é muito importante também, né? Mas o que a gente tem que ter? Né? A gente tem que ter consciência que nós estamos atuando nessa estrada, não é? Nesse caminho, nesse remédio chamado mediunidade. Né? É importante obra de Leon Denis, o livro No Invisível, capítulo 22, encontramos que é necessário adotar precauções na prática da mediunidade. As vias de comunicação que o Espiritismo facilita entre o nosso mundo e o mundo oculto podem servir de veículos de invasão às almas perversas que flutuam em nossa atmosfera. Aquela coisa, né? Vigiar e orar. Se a gente baixar a guarda, é uma porta aberta para os irmãos que querem tirar proveito, querem fazer coisas não legais, né? Então, a prática da mediunidade traz essa possibilidade. Então, se a gente não se manter na prática do bem, né? A gente sempre tem as tentações, sempre tem aquelas possibilidades, aqueles atalhos, né, na vida que a gente sabe onde vai dar e muitas vezes a gente, né, acaba não resistindo à tentação e caindo em tentação, né? Então a doutrina nos esclarece que a gente tem que vigiar e orar o tempo todo, a todo instante, porque o caminho certo a gente sabe qual que está dentro de cada um de nós, né? Então cabe nós fazer o que tem que fazer, né? Porque, veja, o intercâmbio mediúnico, que é uma realidade, e nós não tomamos o cuidado, como o Edson falou, né, de orar e vigiar. Então, nós vamos abrir uma porta para todos os tipos de irmãos, né? E aí, se nós temos uma tendência, que o nosso capítulo está falando, olha, a mediunidade, ela não vai potencializar nada. Se nós tivermos uma enfermidade de qualquer tipo, é porque nós temos uma predisposição. Então, se nós temos predisposição ao alcoolismo, aos desvios de outras formas, e nós vamos abrir essas portas, nós vamos chamar os nossos irmãos que também têm essa sintonia, né? essa fraqueza, essa fragilidade. E aí a vida física, que tem propósito, né? E tem ali uma razão de ser, né? Ela vai se desestruturar. E a culpa, não vamos falar culpa, né? Mas a atitude, né, o ponto de partida,
está em nós. E é por isso que nós devemos tomar cuidado, não é? Limpar a mente, utilizar o ensinamento de Santo Agostinho, não é? Conhece a ti mesmo, analisa, né, o teu dia e vê que pode melhorar. E tantas coisas podem nos ajudar e nós vamos deixando de lado, né? Vamos deixando que a vida material, mais uma vez nós vamos dizer, que a vida material se sobrepõe à vida espiritual. Não é? Então, nós temos que parar, muitas vezes, olha, respirar, refletir e recomeçar. Talvez seja esse um bom meio, né, para que nós possamos reconhecer, opa, estamos aqui, isso é o que nós queremos, é o que nós devemos fazer, não é? É o que eu sei fazer, é o que me propus, porque o nosso espírito, ele sabe. Nós estamos envolvidos no véu de esquecimento, mas ao deitarmos todas as noites, o nosso espírito se liberta e ele lembra de todas as coisas, de todos os compromissos, não é? Então, lá no fundo, nós sabemos. Muita gente toma, assim, o efeito pela causa. Não é o exercício da mediunidade que traz inconvenientes ou perigo à saúde das pessoas, mas a sua abstenção é que gera os desequilíbrios, né? Bem, nós temos, eu acredito que muitos de vocês conhecem pessoas, como eu conheço, que tem essa mediunidade aflorada, né? Enxerga, ouve, né? Vê, mas se recusa a pelo menos entender, não precisa nem necessariamente estudar ou fazer cursos, que nem a gente está fazendo para nos melhorarmos, né? Para entender melhor a doutrina e tal. Mas a pessoa tem essa predisposição e se recusa a entender o que é isso, e ignora, né? E isso, com o tempo, no início são só incômodos, né? Noite mal dormida, né? Susto, e assim por diante. Com o tempo, isso acaba tornando uma patologia, né? Quantos de nós já não ouviu falar em situações de pessoas que eu estou doente, eu vou no médico, o médico me pede uma bateria gigantesca de exames e não dá nada, né? A gente entende que existe a doença da alma, né? O desequilíbrio da alma que gera a doença física, né? Que traz para o físico, né? O desequilíbrio. E pessoas que simplesmente assim preferem, por medo, por insegurança, por ignorância, ignorar essa mediunidade aflorada e se desvia, busca outros caminhos, mas que um dia vai ter que prestar conta. Isso é fato, a gente sabe disso, né? É verdade, sim, porque muitas vezes as pessoas, ou nós, né, não sei, não conseguem se dedicar, né? Pensam assim, eu não posso dar do meu dia, eu quero fazer um tratamento, me curar, e eu quero depois ir quando eu quiser, não é? Mas só que a cura, a mudança, ela é fruto de exercício. Ela é fruto de um comportamento. Não é? Nós, no estágio que nós nos encontramos, nós somos repetidores, não é? Então, nós vamos repetindo boas ações, até que aquelas ações se tornem efetivas na nossa vida, já se tornem o nosso modo de ser. Então, muitas vezes, deixar de estar numa reunião, deixar de estar num compromisso, para a pessoa é perder, não é? Porque o compromisso, o processo, o trabalho mediúnico, ele exige continuidade, porque ele é uma responsabilidade. Então, nós temos a responsabilidade de sair todos os dias para trabalhar, e nós não temos responsabilidade de sair um dia por semana, 2 dias por semana, para ir ao centro, para ficar 1 hora, 2 horas, em nome do Cristo, em nome da nossa evolução,
em nome do nosso adquirir conhecimentos que vão nos ajudar a viver melhor, a conviver melhor, a entender melhor porque acontecem determinadas coisas na nossa vida. Então, na verdade, às vezes nós pensamos que estamos perdendo, e isso nos faz lembrar uma lição do livro Libertação, que é da Joana de Ângeles, né? Psicografia de Divaldo Franco, que o nome é Êxito. E ela está dizendo que quando crucificaram Cristo, pensaram que estavam matando toda a sua história, matando todo o objetivo dele estar entre nós. E quando colocaram na cruz, pensaram que era o fim de tudo, e não era. Naquele momento, era o momento do êxito, era o momento da vitória espiritual, da matéria, da vitória espiritual sobre a matéria. Então, naquele momento, o Cristo se firmou para cada um de nós. Então, muitas vezes, nós pensamos aquela visão restrita. Pontual, que nós estamos perdendo. Poxa, tem um aniversário, não posso ir, tem uma festa, uma viagem, um feriado prolongado, não posso. Mas o que realmente tem valor? O que realmente tem importância? Então, se nós não soubermos as respostas dessas questões, nós vamos estar, sim, tomando esse efeito pela causa, não é? Estou doente, é porque eu tenho mediunidade e não desenvolvo. E não é desenvolver a mediunidade, educar a mediunidade, é fazer da mediunidade um sentido útil na nossa existência, não é? Utilizar a ferramenta. Então, meus irmãos, o estudo é muito importante. O estudo é aquele tijolinho que você coloca para que você saiba o que você está fazendo. Mas a prática do estudo, ela é mais importante, porque é o sentir a necessidade, não é? E isso é o autodescobrimento, é a autocura, é o autoamor, é uma série de coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos. A gestante poderá participar das reuniões apenas para receber energias positivas. Todos os fluidos magnéticos serão direcionados ao feto que irá renascer. Os analfabetos poderão trabalhar na mediunidade normalmente. Não sabem ler, mas o importante é a pureza de coração e sentido de amor e fraternidade, e a boa vontade e a alegria de servirem aos mentores espirituais. Bem, deixa eu fazer um comentário rapidinho, depois você complementa, pode ser? Com questão à maternidade, né? A gravidez não é uma doença, né? E com relação a pessoa não ter instrução, um analfabeto, uma pessoa que não tem estudo, não quer dizer que ela não possa trabalhar, né? Aqui o livro nos traz que a pessoa tendo a pureza de coração, né? Esse sentimento de amor e fraternidade, a boa vontade, a alegria, é o suficiente para desenvolver um bom trabalho, né? Servir aos mentores espirituais. Então, eu não preciso de ter formação X, Y, Z para começar a trabalhar, né? Porque boa vontade, fraternidade, amor, pureza do coração, todos nós podemos ter, né? Basta a gente querer. Então, quero complementar o que a Edson disse. Realmente, né, gravidez não é doença, nós sabemos, né? É um período muito bom das nossas vidas. E André Luiz traz para nós, no livro Entre a Terra e o Céu, que a gestante ela não pode participar das reuniões mediúnicas em função de que de que pode haver, não é, uma concentração de energias não positivas para o bebê, e essas energias e sentimentos ficarem ali gravados, não é, tanto na parte física que está em desenvolvimento, quanto na parte espiritual. Encontramos também na psicografia de Raul Teixeira, no livro Desafios Mediúnicos, que a gestante
sentindo-se bem durante esse período, pode participar normalmente das reuniões mediúnicas. Por quê? Porque existe um amparo, não é? Existe, porque existe um amparo total, não é? Então, eu que estive nesse período distante trabalhando, concordo em que existe um amparo, que nos últimos meses, né, em função do cansaço, aí já não é mais conveniente o trabalho, não é? Porque os pés incham e tem toda aquela questão de ir ao banheiro, etc., não é? As dores, né, lombares e tudo mais. Então, o que eu gostaria de pedir é que vocês buscassem sobre esse tema e trouxessem para nós aí as outras opiniões, que nós temos outros livros, mas em função do nosso formato da aula e também acredito que todos já sabem, não é? Que quando o médium ele não está se sentindo bem, seja pelo estado de gestação ou por qualquer outro problema, ele não deve, se ele vir ao trabalho, ele deve comunicar ao dirigente para que ele fique ali recebendo o tratamento necessário. Não é? Então, a recomendação não é só para gestante, é para todos nós. Não está se sentindo bem? Não está bem? Vamos falar, não é? Para receber o tratamento adequado. No mais, a proteção é total para a gestante, para os bebês, e se assim não fosse, né, que dizer de uma casa de luz maravilhosa, não é? Em que nós só nos sentimos bem, né? Eu, meu período de gestação, também senti as mesmas coisas, tá? Ficou lindo, Grau. Me identifiquei. Vamos lá, gente. Parte B. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que vindo muitos publicanos e pecadores se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus, capítulo 9, versículo de 10 a 12. Então, quando a gente está se sentindo bem, a gente pensa no médico. A gente pensa em tudo, menos médico, hospital. Na verdade, a gente corre disso, passa longe, né? Bate na madeira, sei lá. Então, meus irmãos, o que o Cristo traz para nós? Que quando nós estamos nos sentindo doentes, nós vamos até Ele, nós buscamos todas as formas de melhorar, de recuperar a saúde, não é? Porque a ação tem que ser nossa, não é? Se nós estamos ali envolvidos no orgulho, na vaidade, como estava o fariseu, que adianta o Cristo falar de amor, de perdão, de benevolência, de bem-aventurança, não é? Nada, ia se perder. E por que ele saía, não é? Ia para as montanhas, ia para as margens dos rios, para que as pessoas fossem até ele, não é? Para que elas saíssem do seu lugar, da sua comodidade, para que elas buscassem a cura, não é? E por isso ele falava: sua fé te curou, sua ação te curou. E é isso que passa para nós. A mediunidade decorre de uma condição orgânica e é inerente a todo ser humano, ou seja, todos nós somos médiuns. Como todas as demais faculdades, ver, ouvir, falar, etc. Os homens podem fazer mau uso de todas elas e em consequência de seu livre-arbítrio. Ou seja, eu posso, se eu quiser cantar o dia inteiro, eu posso, mas no dia seguinte, se eu acordar rouco, eu que quis, né? Deus outorgou todas essas faculdades aos homens, dando-lhe a liberdade de utilizá-la como quiser. Entretanto, aquele que dela abusar adquire a responsabilidade sobre seus atos. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, aos pobres
como ao rico, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para fortalecê-los na prática do bem, aos viciosos para corrigi-lo. Ou seja, o uso da mediunidade, a gente entende que tem que ser para o bem, né? Agora, se eu utilizo ela de uma forma diferente, eu vou responder pelos meus atos, né? A doutrina, os estudos traz esse entendimento para a gente, né? Cabe cada um, né, tocar do jeito que acha melhor, mas com a finalidade de fazer o bem, né? A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. Então, nem sempre esse intercâmbio mediúnico será com os espíritos elevados, não Sim. Pode ser, na grande maioria, com os espíritos sofredores. Sim. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por ele é assistido. É nesse sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade, né? Ou seja, orar e vigiar o tempo todo, gente. Isso é uma coisa que a gente ouve bastante, vai ouvir bastante, porque nunca é demais, né? Nunca é demais, tá? Então, e finalizando, muita paz a todos, e fazendo um balanço do tema da aula, né? Inconvenientes e perigos da mediunidade, nós temos que ter a consciência a responsabilidade da nossa tarefa, né? E cabe a cada um escolher e fazer o melhor uso dessa faculdade, desse recurso que a gente tem para fazer da nossa vida uma vida melhor, né? Então, vamos finalizar, agradecer a Deus por mais esse momento juntos, estudando um pouquinho dos seus ensinamentos, e que possamos ter uma excelente semana e colocar em prática o ensinamento da noite para nossa vida, tornar a nossa vida uma vida melhor. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos com saudades, né? Tenham uma ótima semana, se cuidem bem, não esqueçam que nós estamos todos conectados e vocês estão nas nossas orações. Beijo a todos. Beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.